Olá, colegas! Meu nome é Luane Steffens, eu sou professora de Direito e o nosso tema hoje é a Lei 14.195, publicada recentemente em 26 de agosto de 2021. Essa lei, ela alterou diversas leis e, dentre elas, o Código de Processo Civil de 2015. Ela foi publicada no Diário Oficial da União no dia 27 de agosto do corrente. Essa lei, em verdade, ela foi uma conversão da medida provisória número 1040 de 2021. Essa medida provisória, ela dispunha sobre facilitação para abertura de empresas, sobre a proteção de acionistas minoritários, sobre a facilitação do comércio exterior, sobre o Sistema Integrado de Recuperação de Ativos, sobre cobranças realizadas pelos conselhos profissionais, sobre a profissão de tradutor e intérprete público, sobre a obtenção de eletricidade, sobre a desburocratização societária e de atos processuais e ainda sobre prescrição intercorrente. E, ao mesmo tempo, ela alterou diversas leis, como o Código Civil, o Código de Processo Civil, a Lei da Sociedade Anônima, a Lei 9.430 de 96, a Lei 10.522 de 2002, a Lei 12.514 de 2011, Decreto-Lei 341, Lei 4886 de 65, Lei 5764 de 71, Lei 13874 de 2019, Lei 11.598 de 2007, Lei 12.546 de 2011, Lei 7.913 de 89, Lei 8.934 de 94. Como vocês veem, ela alterou muitas leis em matérias totalmente diversas. E também, dentre essas leis, ela alterou o CPC de 2015. O tema hoje, em pauta, ele é apenas os dispositivos alterados do Código de Processo Civil. Inicialmente, deve ser referido que, em matéria processual, do ponto de vista formal, a lei ela possui uma inconstitucionalidade. Por quê? Porque a lei é uma conversão de uma medida provisória. E o direito processual, ele não pode ser alterado por meio de medidas provisórias, mas sim deve ser alterado por meio de lei específica. Então, há uma vedação constitucional de que medidas provisórias tratem de direito penal, processual penal e processual civil. A MP 1040 de 2021, ela não tratava especificamente de direito processual, ela tratava de diversas outras matérias, mas não especificamente de direito processual. Então, assim, na MP não tinha nenhuma alteração ao CPC, na medida provisória. Ela tratava especificamente dos assuntos que eu referi anteriormente. Acontece que quando houve a conversão da medida provisória em lei, foram inseridos novos temas. E dentre esses novos temas, alterações ao Código de Processo Civil de 2015. E o STF, ele entende que viola a Constituição a inserção de matérias de conteúdo estranho ao objeto da medida provisória. Essa é uma decisão proferida na DIN 5127 de 2016. Então, há uma decisão contrária à inserção de medidas estranhas à medida provisória na nova lei. Essa questão ela é bastante controversa, mas pode haver algum argumento de inconstitucionalidade formal dessa nova lei, questionando a alteração e a modificação desses diversos dispositivos do Código de Processo Civil de 2015. Como ela foi publicada faz menos de uma semana, nós não sabemos qual que vai ser as repercussões futuras, mas já fica um alerta que ela pode vir a ser questionada por vício formal de inconstitucionalidade. Bem, a lei ela faz diversas mudanças no CPC, mas em verdade ela trata de 3 temas. O primeiro é a alteração do procedimento de citação, no qual os dispositivos eles buscam reforçar a citação por meio eletrônico. A segunda mudança é a ampliação do procedimento de exibição de documento ou coisa. E a terceira mudança trata-se da prescrição intercorrente na execução ou no cumprimento
de sentença. A primeira mudança se refere ao procedimento de citação, em que há um reforço da citação por meio eletrônico. Isso vem ao encontro de todas as novas tecnologias, das mudanças que a gente obteve junto da pandemia da Covid-19, a própria informatização, as dificuldades de citação presencial, né? Então, isso vem ao encontro de todas essas mudanças culturais que ocorreram nesses últimos tempos. Então, a alteração do procedimento de citação para reforçar a citação por meio eletrônico é uma das principais modificações previstas na lei de 2021. Deve ser referido que o CPC de 2015, ele já previa a citação por meio eletrônico como forma preferencial de citação. No entanto, essa preferência, ela acabou, na prática, acontecendo muito timidamente. Por quê? Porque não houve uma regulamentação específica da questão, havia dificuldades práticas de implementação da citação por meio eletrônico em determinados tribunais, porque exigia uma forma de cadastramento dos citandos, e essa forma de cadastramento não havia sido regulamentado pelos órgãos competentes. Agora, 5 anos após a vigência do CPC, a lei busca reforçar a ideia da citação eletrônica. Então, a reforçar a citação eletrônica, e também ela busca dar uma maior eficiência para a citação, uma maior celeridade ao procedimento de citação. Então, o primeiro artigo que houve alteração pela lei de 2021 é o artigo 238, em que ele prevê um prazo para que a citação seja realizada, a citação preferencialmente por meio eletrônico seja realizada. O artigo 238 foi acrescentado no parágrafo único, e nesse parágrafo único ele estabelece que a citação será efetivada em até 45 dias a partir da propositura da ação. Como se vê, esse parágrafo único ele busca uma maior eficiência processual. Esse prazo ele é dirigido ao judiciário, à serventia cartorárias e ao juiz. Ele é um prazo que não há nenhuma penalização se não for cumprido, né? Então, se for cumprido, ótimo, mas se não for cumprido, então é um prazo dirigido ao judiciário, mas não há nenhuma sanção ao seu não cumprimento. A segunda alteração é no artigo 246, e aí trata da citação por meio eletrônico. O artigo 246 ele revoga todos os outros incisos do artigo anterior, que previa citação pelo correio, citação por oficial de justiça, pelo escrivão, por edital e por meio eletrônico, conforme regulado em lei. Agora, não existem mais esses incisos. O que existe é que a citação ela será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 dias úteis contados da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. Então, há necessidade de haver um banco de dados, né, com os e-mails dos citandos, né, para que essa citação eletrônica ocorra. E o próprio dispositivo 246, ele traz diversos parágrafos em que estabelece a obrigatoriedade das empresas públicas e privadas estabelecerem ou fornecerem um cadastro para citações, né? Isso vem ao encontro, esses parágrafos 1º e 1º-B e os próprios parágrafos 4º, 5º e 6, eles vêm ao encontro, né, de facilitar a citação dos grandes litigantes, que são geralmente as empresas, né, que são os litigantes habituais. Então, a citação por meio eletrônico, ela viria tanto ao encontro da eficiência quanto da celeridade processual, né? E aí a gente tem também o parágrafo 6º, que fala em compartilhamento de dados, né, de um banco de dados, né, que possui um e-mail das empresas, enfim, do citando, né? Mas isso vem de encontro ao caput, que diz exatamente que quem deve fornecer o cadastramento do e-mail é o citando. Então, se o citando que deve fornecer, se ele não fornece, não deve ser possível obter o e-mail por meio de compartilhamento de dados. Quanto a essa questão da citação por meio eletrônico, essa foi a principal inovação da lei.
em que ela visa preponderar a citação por meio eletrônico. E isso vem ao encontro tanto da celeridade quanto da eficiência processual no andamento dos processos. E também vem ao encontro as necessidades do mundo contemporâneo em face da pandemia da Covid-19, né? Então, esse é o primeiro tema que a Lei 14.195 alterou no CPC de 2015. No próximo vídeo, a gente irá conversar sobre os 2 outros temas. Até logo!